Gláucia, do Ateliê Gláucia Arte, e hoje eu trouxe pra gente uma proposta de uma bolsa de remédio menorzinha, pequenininha, né? Eu fiz uma bolsa de remédio mais detalhada, mais cheia de coisa, para mais quantidade de remédio. Agora nós vamos fazer uma pequenininha. Para isso a gente vai precisar de 2 vezes no tecido principal de 20 por 10, né? Arredondando aqui embaixo. Aqui quem fez o bordado para mim foi Matriz Bordados Underline, né? Eles fazem qualquer tipo de matriz que você precisar. 2 vezes no forro, a mesma medida, e 2 vezes no plástico cristal, a mesma medida, tá? O plástico cristal depois a gente vai ter que refilar, mas eu prefiro já cortar porque aí já ficam só 2 moldes, tá? E uma vez de 36 por 7, que é o fole, aqui a única coisa que eu fiz foi entrar 2 centímetros aqui no molde, dos 2 lados, e descer 7, e juntei as 2 pontas, tá bom? E uma vez no forro também. 2 viés de 22 centímetros mais ou menos, 2 zíper também de 22 centímetros mais ou menos, um zíper de 30 centímetros, 3 cursores e um finalizador de zíper. Vamos montar? Primeira coisa que a gente vai fazer é o viés. O viés de gorgurão, a gente só vai abraçar a peça, tá? Se vocês trabalham com o viés de algodão, aí vocês rebatem, tá bom? Agora, a gente vai pregar Não, vamos pregar primeiro o zíper. Vamos pregar o zíper pequeno nesse plástico cristal, tá? Para isso, a gente vai colocar o zíper com o dentinho virado para cima, tá? Aqui no viés, eu não sei se dá para vocês verem, mas tem tipo um acabamentozinho um pouquinho antes do dentinho. Nós vamos colocar o plástico cristal aqui, tá? De pertinho vocês conseguem ver. Seguindo esse acabamento. Mesma coisa do outro lado, tá, gente? Lembra de seguir o acabamentozinho dele aqui. Ó. Agora nós vamos pregar na parte principal. Para isso, a gente vai alinhar em cima e dos lados, tá? O plástico cristal alinhado aqui e o zíper alinhado em cima. E embaixo vai sobrar mesmo, tá? Que é onde que eu falei que a gente vai refilar. E aqui nós vamos pregar só com meio pezinho de máquina. Ó, mesma coisa do outro lado. Só com meio pezinho de máquina, acertando as laterais e em cima.
Meio pezinho de máquina, tá, gente? Agora, nós vamos passar o cursor. Eu gosto de passar o cursor sempre da direita para a esquerda, tá? Lembrando que a gente entra com o cursor no lado que ele tem o bico, tá? No outro lado, a mesma coisa. Agora, nós vamos passar uma costura de segurança nele todinho. A costura de segurança, ela é com meio pezinho de máquina. E vamos refilar. Deixa eu pegar uma tesoura. Vamos refilar o baixo, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado, ó. Já refilamos esse aqui, vamos fazer aqui uma costura com meio pezinho de máquina, nele todo, para depois a gente refilar a peça também. Ali eu esqueci de refilar desde de cima, pode refilar se quiser, tá? Desde aqui de cima, ó. Vou voltar e vou fazer lá. Eu vou refilar também. Agora, a gente vai pregar o zíper grande. O zíper grande, a gente vai pregar assim. Nós vamos colocar ele de frente para a peça, aí já é o dentinho virado para a peça, diferente do outro lado, e vamos colocar a ponta dele com uma das pontas, e a outra ponta vai sobrar. Vamos marcar com um giz, com alguma coisa, lápis, tem gente que gosta de marcar com alfinete, pode também. 2 dedos do início da peça para a gente começar a costura. Vamos marcar dos 2 lados, tá? Vamos marcar o centro da peça. E vamos marcar 2 dedos antes de finalizar a peça. Então, ele vai ficar com 3 marcações assim, ó, tá? Depois que fizer essas 3 marcações, a gente pode destacar o zíper para pregar. Aí, nós vamos colocar o centro com o centro, para a gente começar a pregar, tá? Esse centro com o centro, ó, eu pus o lado errado, gente, esse lado aqui. Porque eu gosto que sobre pro lado direito da peça quando ela tá virada para mim, tá? Então, a gente pega o centro, marca com o centro aqui e vai começar a costura daqui, de onde a gente marcou, tá? Essa costura também pode ser com meio pezinho de máquina, porque depois nós vamos rebater, aí vai ficar certinho, tá? E vamos só até onde a gente fez a outra marca. Então, a gente vai pregar com meio pezinho de máquina e vai ficar assim, ó. Não vamos pregar a ponta e não vamos pregar aqui, tá?
Só a costurinha em cima. Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Colocar o centro com o centro. E aqui vai ficar o oposto. Se aqui sobrou pro lado esquerdo meu, aqui vai sobrar pro lado direito, tá? Começando a costura aonde a gente marcou, finalizando aonde a gente marcou e fazendo com meio pezinho de máquina. Agora, nós vamos colocar o fole, tá? Vocês viram que desde o início todas as peças estavam marcadas o centro, né? Quando a gente faz costura criativa, praticamente todas as peças a gente tem que marcar o centro dela, pra gente poder juntar, aqui ó, a gente vai juntar agora centro com centro, tá? Só se for alguma peça assim, que é só quadrada mesmo, que a gente não vai ter que marcar o centro. Mas a grande maioria marca o centro da peça, tá? Juntou a ponta aqui, ponta com ponta. A parte que sobra a gente vai colocar para baixo, para não correr o risco de prender ela. Aqui a gente alfineta ou coloca o clips para ficar bem marcadinha. A mesma coisa de cá. Esse aqui nós vamos colocar para cima, tá? O que sobra grande a gente coloca para baixo. O que sobra só a pontinha a gente coloca para cima. E pode segurar ele pra gente não costurar. Agora, nós vamos fazer uma costura, prendendo o fole à peça principal. Aqui já é como um pezinho de máquina normal, tá, gente? Acerta bem. Ó, bem encaixado. Vamos fazer a outra parte. Põe o centro com o centro. E vai encaixando para dar certinho. Essas duas partes que sobraram para baixo. E essa outra parte para cima. Lembra do retrocesso no início e no fim de toda a peça. Agora, nós vamos virar essa peça para o lado direito. Ó, ela ficou assim, hein, gente? Ó, um lado do outro, assim mesmo, tá? Depois nós vamos dar esse acabamento aqui. Agora nós vamos largar ela de lado e vamos fazer o forro.
O forro, a gente vai pregar o fole, igualzinho a gente pregou o outro. Meio com meio, lado direito com lado direito. Pontinha com pontinha. Ó, agora o outro lado. Quem tiver a bandeirinha, é hora de pregar, tá? Prontinho. Já soltou. Deixa eu passar um pedacinho aqui. Prontinho, gente. Agora, nós vamos encaixar a parte pronta dentro desta aqui. Essa parte do zíper que é comprido, nós vamos colocar lá pro fundo. Mas lá pro fundo mesmo, tá? Ele não pode ficar aqui em cima, não. Cada um do seu lado, para não dar defeito depois na peça. E essa parte de cá, nós vamos tirar para fora. O restante do zíper vai ficar dentro, bonitinho, encaixadinho dentro da peça, tá? Vai ficar assim, ó. Aqui a gente acerta ele para fora. Pode até colocar um prendedor aqui. O centro com o centro. Aqui a gente põe para baixo. Acerta ele bem para baixo, mais certinho que puder. Se quiser, prega coloca um pregador aqui também. Ó. A parte do cantinho aqui, cada uma com a sua quina. Aqui embaixo vocês acertam de novo o zíper do outro lado. Centro com centro. E a parte de pequena aqui a gente vai colocar para fora, acertando ele também. Pode colocar um pregador aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fechar ele todo
deixando o espaço aqui já para fazer a virada. Então, nós vamos começar aqui assim, mais ou menos, dar a volta toda e finalizar aqui mais ou menos, tá? Agora aqui já pode ser com um pezinho de máquina essa parte de dentro. Porque aí a gente já vai finalizar a parte do zíper também. Então, toda a costura pode ser com um pezinho de máquina. Chegou aqui, finaliza, deixou a aberturinha aqui. Ó, agora a gente vai pegar a parte da abertura e virar a peça. Encaixa a mão, já acerta essa aqui de fora. Depois dela certinha, já encaixa o forro para dentro, já acerta ele. Lembrando de empurrar bem, acertar bem em cima aqui na costura. Empurra bem o forro para dentro, puxa bem o zíper para ficar bem certo. Ó, acerta bem mesmo essa costura aqui, tá, gente? Agora aqui, onde a gente fez a virada, a gente vai dobrar e acertar aqui a parte de fora na mesma altura da parte de dentro pra gente finalizar. Prende. Ó, ele vai ficar todo certinho, ó. Tá? E vamos passar a costura rebatendo isso tudo aqui. Essa costura pode ser com meio pezinho de máquina pra gente poder prender bem mesmo onde a gente virou. Acerta bem a parte de fora e a parte de dentro, onde foi feita a virada.
o zíper todo para fora, para não correr o risco de prender ele. Gente, peça pronta, ó. Toda ela acabadinha. Agora é só passar o cursor e colocar o finalizador, né? Para isso, a gente vai juntar o zíper aqui na frente, para ele ficar certinho. Prende ele mais um pouco aqui. Agora, a gente vai passar o cursor aqui. Acerta ele bem mesmo, para ele ficar rente, tá? Todo ele retinho aqui na hora de você passar. Segura para não entortar. Ó. Aqui depois a gente faz assim, só para acertar a peça, tá? E aqui, a gente corta uma parte disso aqui, do tamanho que a gente quiser, para colocar o finalizador. Eu uso finalizador, então vou usar o finalizador de metal. Ah, eu não tenho. Pega um pedaço do tecido, finaliza aqui, tá bom? Ó, aperta. Acerta a pontinha dele pra dentro aqui. E é isso aí, gente. Peça pronta. Aqui a gente coloca o cursor bonitinho, né? Peça pronta. Espero que vocês tenham gostado e que vendam bastante, tá? Quem gostou, curte o canal lá pra gente, tá bom? Dá um joinha. Obrigada, um beijo, fiquem com Deus.